Bom dia, meus queridos alunos. Vamos falar aqui sobre o fim da Idade Média, também conhecida como a Baixa Idade Média. É o período final desse período que começa lá no século IV e vai até o século XV. E agora nós vamos falar do finalzinho dele, que vai do século X até o século XIV. Existem algumas coisas importantes que aconteceram nesse período e que a gente vai falar dele agora. O primeiro acontecimento que vai marcar o fim da Idade Média é o crescimento da sociedade medieval. É um período que terminam as guerras e aí há um boom democrático muito grande na Europa, e aí a necessidade de você utilizar mais os campos para a agricultura. E aí nesse processo vai se inventar uma série de recursos que vão trabalhar melhor a terra nesse período, aumentando assim a produção. O aumento da produção, o aumento dos alimentos, vai provocar uma coisa que a gente chama de excedente de produção. O que é isso? Quando você planta, Você lembra disso, que a Idade Média tinha uma economia agrícola, de autossuficiente. As pessoas plantavam para elas mesmas comerem. E o que vai acontecer? Vão plantar demais e vai sobrar alimentos. E o que é feito com esses alimentos que vão sobrar? Os senhores de terra, os senhores feudais, entregavam na mão dos seus servos e eles iam vender ou trocar esses alimentos em alguns lugares. E um lugar reservado para fazer essa troca ou essa venda era uma outra área, pertencente a um outro senhor feudal, que a gente chama de burgo. O burgo era um espaço separado onde as pessoas iam para lá para fazer negócio. Aí era óbvio, cada um vinha para vender o seu material e trazia a sua moeda, a moeda do senhor feudal. Então lá naquele lugar já tinham homens que trocavam essas moedas por moedas locais. Eles ficavam sentados num banco, você chegava com a tua moeda, e eles trocavam aquela moeda por uma moeda que pudesse ser negociado naquele lugar. E esses homens são os que hoje a gente chama de banqueiros, e esses espaços de se troca de dinheiro passou a se chamar de banco. Dali a gente marca a origem dos grandes bancos europeus que passaram a trocar dinheiro, a fazer câmbio e até mesmo emprestar essas moedas. O que acontece? É óbvio que se você tem um lugar, alguém que está vendendo, há uma movimentação muito grande de gente que compra. E muita gente que vende longe também para vender aqueles produtos, e aí é óbvio que aparecem as casas para as pessoas dormirem, e ali também aparecem as casas para as pessoas comprarem, e com rápido aquele espaço chamado burgo passa a virar uma vila. Por isso que a gente tem alguns lugares com o final de burgo. A gente conhece aqui Friburgo, Luxemburgo, lugares que começaram sendo lugares de troca e venda de produto e acabaram virando grandes cidades. Neste lugar vai nascer um indivíduo, um grupo social, vamos dizer assim, que vai mudar a Idade Média, que são os burgueses, os que fazem comércio nos burgos. Esses burgueses, eles vão mudar também, não só a forma de se fazer economia no mundo feudal. Você lembra que a economia ela era agrária, e ela era rural. Esses homens agora vão desenvolver o comércio. Eles vão lidar com o comércio, vão lidar com as questões financeiras, com o dinheiro, e esses homens vão formar uma nova classe social. E é aí que vai dar ruim. Você lembra que na Idade Média criou-se a ideia de que Deus disse que pessoas nascem nobres para guerrear e ser rico, ter dinheiro, pessoas nascem para ser da igreja, que é o clero, e pessoas nascem para trabalhar, que são os camponeses. Essas são as três classes definidas por Deus, cada uma dentro da pirâmide social hierárquica, sendo que lá no topo da pirâmide está o clero, sendo que é o alto clero, que são os padres,
os bispos e arcebispos, que são oriundos de família rica, e o baixo clero, que são os padres, os monges, que são oriundos de famílias mais pobres, né? Mas o clero, na pirâmide social, estava no topo dessa pirâmide. Logo abaixo vinham os nobres, né, com seus burgos, com seus feudos, suas riquezas, e abaixo deles os camponeses, que só podiam mesmo era trabalhar. Aí a pergunta que se faz é, né, de onde nasceram então os burgueses? Não é isso? E a partir desse momento, esse novo grupo social que são os burgueses vão começar a comandar a economia, né, tirando um pouco da vez dos senhores feudais. E mais lá na frente também vão se tornar extremamente poderosos, vão fazer alianças com os reis, e eu vou falar um pouco disso mais na frente, e você sabe que depois vão vir inúmeras revoluções, e nós vamos estudar também mais na frente, e os burgueses vão acabar dominando o mundo, né? Hoje mesmo a gente vive à mercê desses burgueses, né? Desses empresários que preferem que você saia, né, de casa, por exemplo, numa crise de saúde, né, porque você precisa trabalhar, mas são eles que mandam na economia, são eles que mandam no mundo hoje, né? Isso depois de muitas e muitas revoluções. Mas também ganharam um inimigo, que é a igreja. Como é que a igreja vai justificar a presença de um indivíduo que não está dentro daquele esquema, né, que, segundo eles, Deus tinha colocado? Isso acaba mudando duas coisas importantes no mundo feudal. Isso vai minar o poder da igreja e vai também minar o poder econômico dos senhores feudais. Junte-se a isso, vem o movimento das cruzadas. As cruzadas foram movimentos religiosos onde os católicos da Europa, os cristãos da Europa, resolveram tomar os lugares sagrados que existem em Jerusalém, em especial no Estado de Israel, que estava sob o controle dos muçulmanos, né, dos árabes muçulmanos. E aí o Papa Urbano ele resolve convocar toda a Europa para que a Europa possa entrar em guerra e tomar esses lugares, como o Monte Calvário, né, onde Jesus morreu na cruz, né, a Gruta da Natividade, onde Jesus nasceu, e todos os lugares que são considerados o Monte das Oliveiras, né. E essas batalhas foram cruéis, né? Foram no máximo 8 batalhas num espaço de quase um século. É interessante saber que os europeus só ganharam uma dessas batalhas e o restante os muçulmanos ganharam todas e acabaram por fim também fortalecendo e estabelecendo mais ainda na Europa, mas pelo menos os comerciantes ganharam com esta guerra. Os comerciantes ganharam, porque abriu-se novas rotas comerciais para a Ásia, né? Os nobres até conquistaram terras nessas regiões, aumentando assim o seu poder, mas os comerciantes foram os que mais lucraram, principalmente os comerciantes italianos, que investiram muito nas cruzadas, fazendo aí também uma grande mudança, né? Porque agora você tem um comércio enorme, intenso, com outras regiões, são outras ideias, outras culturas. Junte-se a isso também um problema muito grave que aconteceu na Europa, que é a peste negra. É verdade, o mundo já passou por outras pestes piores do que o coronavírus. Nós, seres humanos, já estamos acostumados a conviver com esses vírus, e esses vírus, vira e mexe, acabam entrando em conflito com a gente, mata-se muitos seres humanos, mas no final das contas a gente sempre vence. Vencemos a peste negra, como vencemos a gripe espanhola, e certamente venceremos também o coronavírus. A perda, sim, a perda, mas nós acabamos vencendo porque o ser humano tem uma capacidade muito grande de resiliência, de dar a volta por cima e de vencer, né, através dos conhecimentos tecnológicos, de investimento na medicina, na saúde e tudo mais. Tá? Mas voltando, mas a peste negra causou um problema muito grande na Europa, principalmente matando 1/3 da população europeia, e atingiu especialmente os camponeses, né? E os camponeses são os braços produtores do campo. Se você não tem os camponeses trabalhando no campo, você não tem produção. Se você não tem produção, você não tem dinheiro. Sem dinheiro você passa fome.
E quem vai passar fome junto com os camponeses? Os nobres. Os nobres vão passar fome. Né? E é interessante saber que, ao invés de tomar medidas, né, que pudessem proteger esses camponeses da doença, não, eles ainda cobravam mais impostos deles ainda, dificultando mais ainda a vida dos camponeses, o que acabou gerando uma grande revolta, uma grande crise social, em que praticamente destruiu os campos, né? Muitos dos senhores feudais foram mortos por camponeses, e é aí que o rei, que até então tinha só um poder figurativo, aparece como o grande salvador da pátria, né? O governo pensando, o governo atuando. O que o governo fez? Veja bem, quem é que tinha dinheiro nessa crise? Somente os burgueses. Os senhores feudais não tinham, porque os campos não produziam. Mas o comércio continuou intenso. Então, esses burgueses fizeram uma aliança com o rei, e a partir daí os burgueses tiveram possibilidade de negociar seus produtos em vários lugares e assim pagavam impostos. Então, essa aliança entre o rei e a burguesia fortalece o rei financeiramente, não é isso? E fortalece a burguesia. E aí ele consegue montar um grande exército, maior do que os senhores feudais, até porque os senhores feudais estavam bem prejudicados, e a partir desse momento eles passam a controlar todos os territórios, botando ordem na casa. E aí há uma outra mudança importante, que é a mudança política. Lembra que anteriormente o senhor feudal não tinha condições, o rei não tinha condições de governar, porque quem tinha o poder, quem tinha o dinheiro era o senhor feudal. Mas a crise acabou fazendo com que os senhores feudais perdessem dinheiro e perdessem poder. E agora todo o poder passou para a mão do rei, e vai criar um regime que a gente vai chamar de absolutismo. O poder absoluto nas mãos do rei. E a nobreza? E a igreja? O que foi feito dela? Elas passaram a ser somente grupos de apoio ao rei. O rei manteve eles, porque eles dão apoio político, a nobreza dá o apoio político ao rei, e a igreja legitima o poder do rei. A igreja vai dizer, por exemplo, que o rei tinha o direito divino de governar. Deus escolheu aquele rei para governar. O que fazia com que os camponeses pensassem duas vezes. Porque se você brigar para tirar um rei, significa que você está brigando com o próprio Deus. E quem quer brigar com Deus, não é mesmo? Então o que vai acontecer? Os nobres passam a dar apoio político, e a igreja acaba legitimando o poder do rei, e vai se criar a partir daí o que a gente vai chamar de antigo regime, né? E a gente vai falar disso mais lá na frente. A economia vai mudar. Se a economia antes era feudal, agrária, agora vai passar a ser mercantilista, uma política de mercado, onde vão se vender produtos. Se antes a vida estava voltada para o campo, agora a vida está nas cidades, as vilas vão surgir, os burgos vão se tornar cidades, né? E o rei, que antes não tinha tanto poder, passa a ter, né? E a partir daí a gente vê uma grande transformação social, uma grande transformação de visão de mundo, porque nós vamos sair do mundo feudal e vamos entrar no mundo moderno, um mundo onde a política é diferente, as relações sociais são diferentes, pessoas deixam de ser servos para ser trabalhadores assalariados, vão surgir novas terras, novas sociedades, novos povos, né? A Europa vai se expandir para o mundo e vai descobrir novos continentes, e o mundo feudal passa a não existir. Tá bom? Então esse é o final da Idade Média, e vai do século IV até o século XV, sendo que o primeiro momento a gente chama de Alta Idade Média, que vai do século IV até o século X, e do século X até o século XV, a Baixa Idade Média, e por fim, o fim da Idade Média. A gente vai ver também que, com essa situação da igreja ter falado para o povo que a peste negra, ela é o diabo perseguindo pessoas, porque elas não têm fé, porque elas não